Você sabia que existe um horário específico em que suas orações atravessam o mundo espiritual, com a velocidade de um relâmpago, e fazem o inferno inteiro tremer de pavor? Enquanto você dorme tranquilamente às 3 da madrugada, reuniões estão acontecendo. Não reuniões comuns. Reuniões onde seu nome está sendo mencionado. Onde estratégias contra sua família estão sendo traçadas. Onde feiticeiros e entidades das trevas se reúnem para decidir qual será o próximo golpe em sua vida. E a maioria dos crentes nem imagina que isso está acontecendo bem debaixo do nariz deles. Eu sei disso porque eu estive do outro lado. Eu fui uma das pessoas que coordenava essas reuniões. Hoje vou revelar algo que me foi mostrado quando eu ainda servia às trevas. Um segredo que a igreja moderna esqueceu. Um conhecimento que pode mudar completamente os resultados das suas orações. Porque não basta apenas orar, é preciso saber quando orar. Existe um relógio espiritual funcionando neste exato momento, e se você não souber ler esse relógio, suas orações podem estar chegando ao destino certo, mas na hora errada. Se você quer descobrir qual é o horário em que o céu se abre completamente para você, e qual é o momento exato em que os demônios são obrigados a recuar, então fique até o final deste vídeo. Antes de continuar, escreva nos comentários agora: eu creio no poder da oração. Essa declaração já começa a movimentar o mundo espiritual a seu favor. Durante anos, eu não fui uma pessoa comum. Eu caminhei por lugares onde a maioria das pessoas só vai em pesadelos. Entrei em dimensões espirituais que a mente humana não foi feita para suportar. Fui iniciada ainda jovem em práticas que me conectaram diretamente com entidades ancestrais. Fui treinada para manipular energias, para abrir portais, para invocar presenças que a Bíblia chama de principados e potestades. Eu não era uma simples praticante. Eu era uma sacerdotisa, uma intermediária entre o mundo visível e o invisível. Trabalhava para pessoas poderosas, políticos, empresários, artistas, gente que você vê na televisão, e jamais imaginaria que por trás daquele sorriso existe um pacto selado com sangue. Eu conhecia os horários, sabia exatamente quando o véu entre os mundos ficava mais fino. Sabia quando as entidades respondiam mais rápido. Sabia quando os feitiços tinham mais poder. E foi justamente esse conhecimento que me fez entender algo aterrorizante quando encontrei Jesus. A igreja estava orando, mas estava orando fora do tempo. Era como tentar pegar um trem depois que ele já partiu. A oração chegava ao céu, mas a resposta demorava porque o crente não sabia usar o relógio espiritual. Eu vi do outro lado como isso funcionava. Vi como nossas reuniões ocorriam justamente nos horários em que os crentes estavam dormindo. Vi como aproveitávamos o silêncio espiritual da madrugada para atacar famílias inteiras. E vi também algo que nos apavorava: o terror que tomava conta de nós, quando de repente, uma voz de intercessor se levantava no horário certo. Quando isso acontecia, nossa reunião era dissolvida instantaneamente. Os espíritos fugiam. Os trabalhos eram desfeitos. Tudo porque alguém descobriu o segredo do tempo espiritual. Hoje eu estou do lado da luz. E vim revelar para você o que aprendi nas trevas, e o que o Espírito Santo confirmou na palavra. A primeira vez que entendi o poder do tempo espiritual foi numa noite de lua nova. Eu tinha apenas 17 anos. Minha mestra me levou até uma encruzilhada afastada da cidade. Eram exatamente 2 horas da manhã. Ela olhou para mim e disse algo que nunca esqueci: o mundo espiritual tem portões, e esses portões se abrem e se fecham conforme o relógio avança. Naquela noite aprendi que entre Mahanoy e 3 da manhã, o acesso ao mundo das trevas é maior. As barreiras ficam fracas. Por isso, nesse horário, fazíamos nossos despachos, nossas invocações, nossos trabalhos mais pesados. Não era coincidência, era estratégia. Nós sabíamos que enquanto as pessoas dormiam, nós trabalhávamos. E quanto menos intercessores acordados houvesse, mais fácil era nossa operação. Vi coisas que gelariam seu sangue. Vi entidades sendo enviadas para casas específicas. Vi como um simples boneco, um papel com nome, um objeto consagrado numa determinada hora, tinha um poder devastador. Mas também vi o contrário. Certa vez, fomos fazer um trabalho contra um pastor. Era 00:15. Chegamos ao local, preparamos tudo, mas quando começamos a invocar, algo nos atingiu como uma onda de fogo. Fomos todos jogados para trás.
Minha mestra gritou. Ele está orando agora. Descobri depois que aquele pastor tinha o hábito de orar todas as noites, exatamente à meia-noite. Ele não sabia que naquela noite específica, estávamos tentando atacá-lo, mas ele estava no lugar certo na hora certa, fazendo a coisa certa. A oração dele não apenas nos impediu, ela nos feriu, espiritualmente. Fiquei 3 dias sem conseguir invocar nada depois daquilo. Entendi então que o crente que ora no tempo de Deus é uma ameaça real. Não é sobre quantidade de palavras. Não é sobre gritar alto, é sobre estar presente espiritualmente quando o céu está mais atento. É como uma ligação telefônica. Você pode ligar para alguém a qualquer hora, mas se ligar no horário combinado, a pessoa já está esperando sua chamada. Com Deus funciona assim. Ele escuta sempre, mas há horas em que ele já preparou anjos, já abriu portas, já liberou respostas, esperando apenas que você se manifeste. Quando eu servia as trevas, fazíamos reuniões semanais sempre às terças e sextas, entre 1 e 3 da manhã. Sabem por quê? Porque esses são dias em que menos crentes vigiam. Aproveitávamos a sonolência espiritual da igreja. Líamos nomes, discutíamos casos e enviávamos opressões, doenças, confusões mentais. Tudo isso enquanto os crentes roncavam tranquilos em suas camas. Mas houve uma noite que nunca mais esqueci. Estávamos em círculo, mais de 20 feiticeiros reunidos. De repente, uma das entidades principais berrou e desapareceu. Depois, em segundos, todos os espíritos que tínhamos invocado fugiram. Ficamos sozinhos, apavorados, sem entender o que acontecia. No dia seguinte, descobrimos um grupo de intercessores de uma igreja havia começado uma vigília de madrugada naquela mesma semana. Eles não sabiam de nós, mas estavam orando no horário exato em que operávamos. A partir daquela noite, nossa região nunca mais foi a mesma. Muitos feiticeiros perderam poder. Trabalhos pararam de funcionar. Tudo porque alguém descobriu o segredo de orar na hora certa. Se você quer que o inferno trema com sua oração, escreva nos comentários agora. Senhor, abre meus olhos espirituais. A noite em que minha vida mudou para sempre começou como todas as outras. Era uma sexta-feira, 2:30 da manhã. Eu estava preparando um ritual de amarração para separar um casal. A mulher que me contratou pagou bem. Queria destruir o casamento da rival. Acendi as velas pretas, escrevi os nomes no papel, comecei a invocar as entidades que sempre me respondiam. Mas dessa vez foi diferente. Assim que pronunciei a primeira invocação, senti um calor insuportável ao meu redor. Não era calor físico. Era algo que vinha de dentro. Meu corpo começou a tremer. As velas se apagaram sozinhas, e então, ouvi uma voz. Não era a voz rouca e pesada das entidades que eu conhecia. Era uma voz clara, firme, cheia de autoridade. A voz disse: "Até quando você vai fugir de mim?" Entrei em pânico. Tentei encerrar o ritual, mas não conseguia me mover. Era como se algo me segurasse ali, me obrigando a ouvir. A voz continuou: "Eu te chamei antes de você nascer. Você não pertence a eles. Você pertence a mim." Lágrimas começaram a escorrer do meu rosto sem que eu pudesse controlar. Senti um peso enorme saindo do meu peito. Algo que eu carregava há anos e nem sabia. Naquela madrugada, sozinha naquele quarto, eu tive um encontro com Jesus. Não foi numa igreja. Não foi num culto. Foi ali, no meio da minha própria rebeldia, que ele me alcançou. Caí de joelhos e chorei como nunca tinha chorado. Pedi perdão por tudo, por cada malefício que lancei, por cada família que destruí, por cada vida que arruinei com meus feitiços. E então aconteceu algo sobrenatural. Vi uma luz. Não era uma luz comum, era uma presença. Senti braços me envolvendo. Ouvi uma voz dizendo: "Você está livre." A partir daquele momento, tudo mudou. As entidades que antes me obedeciam começaram a me atormentar. Elas sabiam que eu tinha mudado de lado. Durante as semanas fui atacada todas as noites. Pesadelos horríveis, sensação de sufocamento, vultos na caça. Objetos caindo sozinhos. Era a vingança do inferno. Procurei uma igreja. Contei tudo para o pastor. Ele reuniu um grupo de intercessores, e fizemos uma vigília. Mas não foi qualquer vigília. Ele me explicou algo que mudou tudo. Disse:
Não adianta orar apenas quando você sente vontade. Tem que orar quando o céu está aberto. Tem que criar uma rotina de oração nos horários em que o mundo espiritual está em movimento. Foi aí que entendi. Tudo que eu aprendi nas trevas sobre horários espirituais tinha um equivalente no reino de Deus. Se as trevas usam horários estratégicos para atacar, a luz também tem horários estratégicos para vencer. O pastor me ensinou sobre os vigias da madrugada. Mostrou na Bíblia como Jesus orava de madrugada, como Ana estava no templo em jejum e oração dia e noite, como os levitas faziam turnos de adoração 24 horas por dia. Tudo isso porque eles entendiam o que a igreja moderna esqueceu. O tempo espiritual é real. Comecei a orar todos os dias às 3 da manhã. No início foi difícil. Acordar nesse horário exigia disciplina, mas cada vez que eu me levantava, sentia algo poderoso acontecendo. Os ataques começaram a diminuir. As entidades pararam de me perturbar. Minha mente ficou clara. Minha vida começou a se reconstruir. E então o Espírito Santo começou a me revelar coisas. Mostrou-me que assim como eu conhecia os segredos das trevas, agora ele me daria os segredos da luz. Revelou-me que há 3 janelas espirituais principais ao longo do dia. A primeira janela é entre meia-noite e 3 da manhã. É o horário da guerra espiritual. O horário em que você destrói as obras das trevas, antes que elas se manifestem no mundo natural. Se você tem pesadelos constantes, opressão, medo noturno, é porque o inimigo está operando nesse horário, e você está dormindo. A segunda janela é entre 3 e 6 da manhã. É o horário da construção. O horário em que você programa seu dia antes que o inimigo faça isso. É o horário em que você declara bênçãos Abracamihás. Libera prosperidade. Tudo que você orar nesse horário será estabelecido ao longo do dia. A terceira janela é ao meio-dia, 12 horas. É o horário da revelação. Foi nesse horário que vários profetas na Bíblia tiveram visões. Foi nesse horário que Jesus morreu na cruz. E o véu do templo se rasgou. É um momento de acesso direto à presença de Deus. Quando entendi isso, minha vida de oração nunca mais foi a mesma. Parei de orar apenas quando me dava vontade. Passei a orar nos horários estratégicos. E os resultados foram impressionantes. Coisas que eu pedi há meses foram respondidas em dias. Portas que estavam fechadas se abriram. Pessoas que me deviam há anos apareceram para pagar. Doenças que os médicos não conseguiam curar desapareceram. Tudo porque eu descobri o segredo do tempo espiritual. E hoje venho revelar isso para você. 6 meses depois daquela madrugada em que Jesus me encontrou, eu era uma pessoa completamente diferente. Não apenas por fora. Por dentro. Onde antes havia trevas, agora havia luz. Onde antes havia medo, agora havia paz. Onde antes havia morte, agora havia vida. A transformação não foi instantânea. Foi um processo, mas cada dia que passava, eu sentia o peso das correntes sendo quebradas. Coisas que antes me dominavam não tinham mais poder sobre mim. Vícios que me escravizavam perderam totalmente o controle. Relacionamentos que eram tóxicos e destrutivos foram cortados, sobrenaturalmente. Tudo começou a mudar quando entendi que oração não é apenas falar com Deus. Oração é entrar no ritmo do céu. É sincronizar seu relógio com um relógio espiritual. É estar acordado quando o céu está em movimento. Lembro de uma manhã específica. Eram 4:30. Eu estava orando na sala da minha casa. De repente senti uma presença forte. Abri os olhos e vi minha sala cheia de luz. Não era a luz do sol. Era uma luz sobrenatural. E dentro daquela luz, vi anjos. Não estou falando de imaginação. Estou falando de algo real, tangível, que meus olhos naturais viram. Um dos anjos se aproximou e disse: "Nós estávamos esperando por você." Fiquei sem palavras. Ele continuou: "Cada vez que você ora no horário certo, nós somos liberados para trabalhar em seu favor. Mas quando você perde o horário, ficamos em espera." Chorei ao ouvir isso. Entendi que minhas orações não estavam sendo ignoradas. Elas estavam sendo adiadas, porque eu não estava alinhada com o tempo de Deus. A partir daquele dia, fiz um compromisso. Não importava o cansaço, não importava a situação, eu estaria presente nos horários de oração. 3 da manhã se tornou meu horário de guerra. 5 da manhã se tornou meu horário de construção. Meio-dia se tornou meu horário de revelação. E minha vida explodiu em bênçãos. Consegui um emprego que nunca imaginei conseguir. Pessoas começaram a me procurar, pedindo oração. Fui convidada para testemunhar em igrejas. Mas o mais importante
Fui completamente liberta. Aquelas entidades que me atormentavam nunca mais voltaram. Os pesadelos cessaram. A opressão desapareceu. Eu era livre de verdade. E quero que você entenda uma coisa. Se Deus fez isso por mim, que estava mergulhada nas profundezas do inferno, Ele pode fazer por você. Não importa o que você está enfrentando agora. Não importa quantas vezes você já tentou e não conseguiu. Não importa há quanto tempo você está orando sem ver resposta. O problema pode não ser sua fé. Pode ser seu tempo. Você está orando, mas está orando fora do horário espiritual. É como chegar ao banco depois que ele fechou. O banco existe, seu dinheiro está lá, mas você não consegue acessar porque chegou fora do horário. Deus quer responder suas orações, mas Ele espera que você entre no ritmo certo. Comece hoje. Escolha um horário. Pode ser 3 da manhã. Pode ser 5 da manhã. Pode ser meio-dia. Escolha um horário e seja fiel a ele. Coloque o despertador. Levante. Ore nem que sejam 15 minutos. Mas ore no horário certo. Faça isso por uma semana, e você vai ver a diferença. Faça isso por um mês, e sua vida vai mudar. Faça isso por 3 meses, e você não vai reconhecer sua própria realidade. Porque quando você ora no tempo de Deus, os seals se move, anjos são liberados, demônios são amarrados, portas se abrem, caminhos são preparados. E o impossível se torna possível. Essa é a verdade que o inferno não quer que você descubra. Por isso ele faz você dormir demais. Por isso, ele traz cansaço exagerado. Por isso ele coloca 1000 desculpas na sua mente. Porque ele sabe que se você descobrir o poder da oração no tempo certo, você se torna imparável. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa dessa revelação. Alguém que está orando, mas não está vendo resposta. Alguém que está cansado de lutar sem vitória. Compartilhe e seja instrumento de transformação na vida de outra pessoa. Agora vou te ensinar exatamente como aplicar isso na sua vida. Porque não adianta apenas saber a teoria. Você precisa colocar em prática. E quando você colocar, vai experimentar resultados que nunca viu antes. Primeiro, entenda que o mundo espiritual não dorme. Enquanto você está deitado na sua cama, há movimentação constante no reino invisível. Anjos estão trabalhando. Demônios estão trabalhando. A pergunta é: de que lado você quer que a balança pese? Se você não se posiciona espiritualmente nos horários estratégicos, quem se posiciona é o inimigo. E ele se posiciona contra você, contra sua família, contra seus sonhos. Por isso Jesus perguntou aos discípulos: vocês não puderam vigiar 1 hora comigo? Ele não estava pedindo um favor. Ele estava ensinando um princípio espiritual. Vigiar significa estar acordado espiritualmente, quando a batalha está acontecendo. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você já reparou que a maioria dos ataques de pânico, ansiedade e pensamentos suicidas acontecem durante a madrugada? Não é coincidência. É estratégia demoníaca. Entre 1 e 3 da manhã, o reino das trevas lança suas flechas mais pesadas, porque sabe que você está dormindo, indefeso, vulnerável. Mas imagine o seguinte: e se em vez de estar dormindo você tivesse acordado, orando, repreendendo, declarando a palavra? O ataque que era para te destruir seria destruído antes mesmo de te alcançar. Vou te ensinar 3 passos práticos para você começar hoje mesmo. Passo número 1. Escolha seu horário de guerra. Pode ser meia-noite, 1 da manhã, 2, 3. Escolha um horário entre meia-noite e 3 da manhã, e comprometa-se a acordar nesse horário pelo menos 3 vezes por semana. Nos primeiros dias, vai ser difícil. Seu corpo vai reclamar, sua mente vai inventar desculpas, mas insista. Coloque o despertador longe da cama, para você ser obrigado a levantar. Quando acordar, não fique deitado orando. Levante, lave o rosto, acenda uma luz. Fique de pé ou de joelhos. Ore com autoridade. Não precisa gritar, mas ore com firmeza. Declare que toda obra das trevas contra você e sua família está cancelada. Amarre espíritos de enfermidade, de pobreza, de confusão. Quebre feitiços, macumbas, trabalhos enviados contra você. Faça isso por 15 a 30 minutos e volte a dormir. Você vai acordar no dia seguinte mais descansado do que se tivesse dormido a noite inteira. Porque quando você ora no horário certo, o próprio Deus restaura suas forças. Passo número 2.
Consagre suas manhãs. Entre 5 e 6 da manhã, antes de pegar o celular, antes de ligar a televisão, antes de fazer qualquer outra coisa, ore. Esse é o horário de programar seu dia. Declare bênçãos. Declare portas abertas. Declare favor. Peça a Deus que envie anjos adiante de você para preparar seu caminho. Ore pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus projetos. Faça isso todos os dias, sem exceção. Em pouco tempo você vai perceber que as coisas começam a fluir de um jeito diferente. Reuniões que você achava que seriam difíceis, se tornam fáceis. Pessoas que eram complicadas, começam a te tratar bem. Oportunidades começam a aparecer do nada. Tudo porque você programou seu dia espiritualmente, antes que o inimigo fizesse isso. Passo número 3. Separe o meio-dia para buscar revelação. Se você não pode parar exatamente ao meio-dia, pare entre 11h30 e 1 da tarde. Nem que sejam 5 minutos. Pause o que você está fazendo e ore. Peça a Deus que revele coisas escondidas. Peça sabedoria para decisões importantes. Peça que Ele mostre o que você precisa saber. Foi ao meio-dia que Deus revelou a Pedro que os gentios também podiam ser salvos. Foi ao meio-dia que o véu do templo se rasgou. É um horário profético. Um horário de rompimento. Use esse horário a seu favor. Agora deixa eu te contar algo que aprendi na prática. Tem uma quarta janela espiritual que poucos conhecem. É entre 6 e 7 da tarde. Esse é o horário da família. O horário de fechar portões espirituais sobre sua casa. Quando você chega em casa depois do trabalho, antes de jantar, antes de ligar a TV, reúna sua família, mesmo que rapidamente, e ore. Declare proteção sobre cada pessoa. Feche as portas para o inimigo. Cubra sua casa com o sangue de Jesus. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando. Mas eu trabalho. Tenho filhos. Tenho responsabilidades. Não consigo acordar de madrugada toda hora. Eu entendo. Mas entenda você também uma coisa. O inimigo não tem pena de você. Ele não vai parar de atacar, porque você está cansado. Então você precisa decidir. Ou você toma o controle do seu tempo espiritual, ou o inimigo toma o controle da sua vida. A escolha é sua. Camiste, se não consegue acordar 3 vezes por semana, acorde uma vez. Se não consegue orar meia hora ou 10 minutos, mas camis. Porque 1 minuto de oração no horário certo vale mais que 1 hora de oração no horário errado. E uma última coisa, não faça isso sozinho. Chame alguém da sua família, um amigo, alguém da sua igreja. Façam um pacto de oração juntos. Combinem de acordar no mesmo horário. Mesmo que cada um esteja na sua casa, orem juntos por telefone, ou mentalizem um ao outro. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio. E onde Ele está, milagres acontecem. Escreva agora nos comentários. Eu não vou desistir da oração. Declare isso e cele seu compromisso com Deus. Chegamos ao final desta revelação. Mas este não é o fim. É o começo de uma nova jornada para você. Tudo o que compartilhei aqui não é teoria. Não é teologia inventada. É vivência real. Eu vivi dos 2 lados. Conheci os segredos das trevas. E agora conheço os segredos da luz. E posso te garantir uma coisa. O céu é mais poderoso. Infinitamente mais poderoso. A diferença é que o reino das trevas usa estratégia. Usa horários. Usa timing. E a igreja, muitas vezes, ora de qualquer jeito, em qualquer hora, sem entender o relógio espiritual. Mas isso acaba hoje para você. Hoje você recebeu uma revelação que pode mudar a sua vida para sempre. A pergunta agora é: o que você vai fazer com isso? Vai assistir este vídeo, achar interessante e continuar do mesmo jeito? Ou vai tomar uma decisão agora, neste exato momento, de entrar no ritmo do céu? Porque eu te digo uma coisa. O inferno está tremendo agora, não porque você apenas assistiu este vídeo, mas porque você está prestes a colocar isso em prática. Quando você se levantar amanhã de madrugada às 3 da manhã e começar a orar, vai acontecer algo no mundo espiritual. Reuniões de feitiçaria vão ser dissolvidas. Trabalhos enviados contra você vão ser desfeitos. Demônios que estavam confortáveis vão fugir apavorados, porque eles sabem que um crente que descobriu o poder do tempo espiritual é imparável. Você não precisa ser pastor. Não precisa ser líder de igreja. Não precisa ter anos de conversão. Você só precisa ser obediente. Precisa estar disposto a pagar o preço da disciplina.
Precisa escolher acordar quando os outros estão dormindo. Precisa escolher orar quando os outros estão descansando. E quando você fizer essa escolha, o céu inteiro vai se mobilizar a seu favor. Então eu faço um chamado para você agora. Levante sua mão, onde você estiver. Na sua casa, no seu quarto, no ônibus, no trabalho. Levante sua mão e repita comigo em voz alta. Senhor Jesus, hoje eu decido entrar no tempo espiritual. Eu não vou mais orar de qualquer jeito. Vou orar no horário certo. Vou acordar quando o céu está aberto. Vou vigiar quando o inimigo está operando. A partir de hoje, minha vida de oração tem horário, tem compromisso, tem disciplina. E eu declaro que o inferno vai tremer, que toda obra das trevas contra mim está cancelada, que anjos estão liberados para trabalhar a meu favor, e que eu vou ver milagres. Porque descobri o segredo do tempo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, escreva nos comentários agora. O inferno treme quando eu oro. Declare isso. Profetize isso sobre sua vida. Agora vou te pedir 3 coisas importantes. Primeira coisa. Compartilhe este vídeo. Compartilhe com aquela pessoa que está orando há anos e não vê resposta. Compartilhe com aquele amigo que está desanimado. Compartilhe com sua família. Esse testemunho pode mudar a vida de alguém hoje. Segunda coisa. Se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações. Aqui nós revelamos verdades espirituais que a maioria dos canais não tem coragem de falar. Segredos que vêm direto do trono de Deus. Você não pode perder os próximos vídeos. E terceira coisa. Deixe seu like agora. Isso ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas. Ajuda o algoritmo a espalhar esta mensagem. E principalmente, é uma forma de você dizer: eu recebi, eu creio, e eu vou praticar. Lembre-se, não basta saber. É preciso fazer. A partir de hoje, você não é mais a mesma pessoa. Você recebeu uma revelação poderosa. Use essa revelação. Ore no horário certo e prepare-se para ver o céu se abrir sobre sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. E nos vemos no próximo vídeo com mais revelações do mundo espiritual. A guerra continua, mas agora você sabe quando lutar. E quem luta no tempo certo sempre vence.